moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, quando exposto ao ar úmido na presença de CO2, sofre oxidação formando o zinabre, um carbonato básico de forma CO2 ou H2CO3, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza-se como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação do zinabre nas moedas é, em relação ao cobre. Então, olha só, gente, uma questão tranquila, né, que tem a ver com eletroquímica, oxirredução. E no caso, vamos pensar o que ela está falando. Ela quer associar, né, um metal ao cobre para evitar a oxidação do cobre e formação do zinabre. Se eu quero utilizar alguma coisa para evitar a oxidação do cobre, eu quero utilizar um outro metal que vá proteger o cobre. E como é que chama isso mesmo? O metal que, no caso, protege outro metal, a gente chama ele de metal de sacrifício. E esse nome é bem sugestivo, né? Um metal que vai se sacrificar no lugar do metal qual eu quero proteger. Eu não quero que o cobre oxide. Então, o metal que eu preciso utilizar para proteger o cobre, ele tem que oxidar mais facilmente do que o cobre. E o que mede a capacidade de oxidação de um metal? É um parâmetro que a gente chama de potencial de oxidação. E se eu quero que o meu metal oxide mais facilmente que o cobre, esse meu metal tem que ter um maior potencial padrão de oxidação. Falar que eu quero que ele oxide mais fácil, ter um maior potencial de oxidação, aí vamos ver, não tem essa opção nas alternativas. Só que lembrem que os potenciais de oxidação e redução são o contrário um do outro. Então falar que alguém vai oxidar mais é a mesma coisa que falar que ele vai reduzir menos. Então um metal que tem um maior potencial de oxidação, automaticamente seu cátion teria um menor potencial de redução. Portanto, acabou, olha. Resposta letra C. Então, falar que alguém oxida muito quer dizer que ele reduz pouco e vice-versa. Por exemplo, o ouro é um metal nobre, é um metal caro, porque ele é pouco reativo. Isso quer dizer que ele não tem tendência a oxidar. Ele não tem tendência a perder elétron. Quer dizer que ele tem um potencial de oxidação baixo. Da mesma forma, é difícil encontrar ouro na forma de cátion. Porque se o metal oxida pouco, o cátion reduz muito, tá? Então é só lembrar a questão do inverso, do potencial de oxidação ser o contrário do de redução, beleza? Valeu!